Gravação iniciada, presidente. Vamos dar início à reunião do mês de abril da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF, hoje, dia 26, período das 14 horas. A turma está completa e estarei nominando cada um na sequência da ordem de votação. O primeiro a votar sempre, conselheiro Elcio. Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos. Leonardo Andrade, o segundo a votar. Boa tarde a todos. Mara Cifuentes, a terceira na ordem. Boa tarde. Após, conselheiro Pedro Lima, o quarto a votar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Boa semana de trabalho. Em quinto lugar, a estar proclamando o voto, o conselheiro Arnaldo Dornelles. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todos. Em seguida, conselheiro Laércio Cruz. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, bom trabalho a todos. Márcio Costa, na sequência. Boa tarde a todos. A turma está completa, com o quórum regimental atendido. Então, está aberto a sessão. E iniciaremos com a retificação de um item da pauta, item da reunião de março de 2021, é o processo 10.735, 903, 292, 2011, 64. Ele é a recorrente é CM Indústria e Comércio Limitada. Naquela sessão, o que aconteceu é que após a votação, foi decidido por unanimidade de votos rejeitar preliminar de nulidade e, no mérito, negar o provimento ao recurso. Contudo, tratava-se de vários processos da mesma empresa. E, por equívoco, eu acabei anotando a redação na ata de um processo anterior. Então, a ata ela saiu totalmente incorreta em sua decisão. Para que a turma tenha o conhecimento do equívoco, eu vou colocar o final do voto daquele julgamento, vou disponibilizar o vídeo, justamente no momento em que, encerrada a votação, eu proclamo o resultado. Então, com base nesse resultado que foi proclamado, em que deverá constar como retificação neste item, processo final 2011-64. Então, eu vou estar disponibilizando o vídeo para vocês. Gravação iniciada, presidente. Acompanho, presidente. Vedação expressa. Ok, também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 35 da pauta, que é processo final 2011-64 da CM Indústria. Acho que teve a rejeição da preliminar de nulidade também, né? Sim. Tá, então eu vou anotar. Rejeitar a preliminar. Rejeitar a preliminar solicitada e no mérito negar provimento. Então, rejeitou-se preliminar de nulidade e no mérito negou-se provimento.
Esse é o item 35 da pauta. O próximo. Eu acho que ficou claro, né, o erro entre aquilo que foi anotado e o que de fato foi julgado. Então, eu submeto a apreciação de vocês. Eu acho que todos concordam com a alteração que se propõe, em que o processo final 1164 ele passa a ter a seguinte redação: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Todos de acordo? Sim, Ok, presidente. Arnaldo. Ok. O Pedro caiu? Pedro, tá ouvindo, Pedro? Eu estou ouvindo. Tá sem minha imagem? Tá. Ah, você tá cinza. Isso. Bom, conselheiro Pedro, concordando também com essa retificação da pauta, né? Sim, presidente. Eu fui relator no caso aí, e como a gente conversou já antes, né? É isso mesmo, tudo certo. Agora sim. Ok. Então, aí a retificação foi por unanimidade de votos. Então, nós podemos estar iniciando os julgamentos dos processos pautados para esse período da tarde do dia 26. Serão os itens 1 a 44 da pauta, sendo que foram retirados a pedido do contribuinte ou da Procuradoria-Geral da Fazenda os itens 37, 38, 39, 41, 42 e a 44. Haverá processos que são paradigmas, os itens 1 da pauta, 12 e 21. E ao pedido de videoconferência, participação do patrono, através de videoconferência, no item 35. Então, conforme regramento do CARF, os processos preferenciais serão iniciados seus julgamentos em prioridade. Nós vamos iniciar com o item 35 da pauta, se tiver presente, tudo ok, o patrono na sala de espera. O item 35 é o final do processo 0080, melhoramento CMPC Limitada, relatoria da conselheira Mara e o patrono Dr. José Luiz Crivelli Filho. Apoio, ele se encontra presente na sala de espera? Sim, presidente. Então, ele pode ser convocado para que iniciemos o julgamento do processo. Ok, farei a convocação agora, presidente. Item 35 da pauta. Dr. José Luiz Crivelli, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 35 da pauta. Dr. José Luiz Crivelli, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor José Luiz, o senhor está me ouvindo? Seu microfone está desabilitado. Doutor José Luiz, Sim, está me ouvindo?
Eu escuto o senhor me escuta? Não. Bom, agora sim. Agora sim. Agora sim. É que o sinal do microfone está desligado, mas estamos ouvindo sua voz. Nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 35 da pauta, que é processo final 0080, melhoramentos CMPC Limitada, da conselheira Mara Cristina Cifuentes. Ela fará a leitura do relatório, talvez dará maiores detalhes em relação ao julgamento, e logo em seguida, sendo necessária a sua sustentação oral. Eu peço que todos mantenham os microfones fechados, e com a palavra a conselheira Mara. Só para confirmar, o conselheiro Márcio e o conselheiro Pedro estão ouvindo? Porque eles estão... Eu estou. Eu estou também, Mara. É porque não está aparecendo a imagem de vocês. Pior que eu entrei e saí. Eu vou resetar aqui, então, rapidamente. Ok, agora, Mara? O Márcio apareceu. Maravilha. Vai esperar o Pedro. Pedro, já está ouvindo? Pedro? Bata na mesa se você está entre nós. Presidente, por razão de problema técnico, será que não dá para registrar em ata a ausência temporária por conta de problema técnico do conselheiro Pedro? Porque a gente está ouvindo ele. Não, se ele confirmar... a internet dele. Se ele confirmar que ouviu e também o seu voto for audível, a gente nem precisa confirmar a ausência. Caso contrário, sim. Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Ele acabou de falar no grupo que saiu e não está conseguindo voltar. Vamos ver. Clemo. Ouvindo agora a gente, Pedro? Acho que ele está com o microfone desligado. Nós estamos conseguindo ver que o Pedro entra, mas sem áudio e sem vídeo. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp falando que não consegue entrar. Já está com 3 pontos aqui. E se ele entrasse com a janela anônima? Será que aparece 5 vezes o Pedro? Será que não tem que... Será que não é melhor tirá-lo? Parece 5, para mim não. Vou remover o Pedro aqui. Tá, então... O ideal é que todos entremos na janela anônima com esse link alternativo, em que conste abrir o escrito na sua grafia total, né?
e não abreviado. É a voz do Pedro? Acho que não. Não, eu que fiz ai aqui. Mara, vamos dar início. Se for o caso, faço constar a ausência momentânea, mas ainda há esperança e a chance de que ele retome e consiga nos ouvir. E agora eu estou vendo vários Pedros aqui. Um dos Pedros Lima está ouvindo? O clone, né? O clone. A Mara ri para não chorar, né, Mara? Que eu vou te falar. Se for nesse ritmo, né, Márcio? Não, Jesus. Vai melhorar. Seria melhor todo mundo sair e começar do zero, não? Não, mas agora é só o Pedro que está fora, né? E ele pode ficar ausente momentaneamente por só colocar na ata por problemas técnicos. Vamos, porque esse processo aqui, apesar dele ser complicado, eu já vou adiantar aqui que eu estou fazendo uma conversão, propondo uma conversão de diligência, tá? Para prestar esclarecimentos. O patrono está ouvindo? Agora o patrono que não está ouvindo. Eu escuto. Você está escutando? Escuto, tá escutando. Tá. Então, eu vou fazer um resumo aqui do relatório e da minha proposta de diligência, né? E aí o presidente aí pode dispensar a sua sustentação, né? Se ele achar que nesse momento aí não é conveniente, aí, né? Você, mas o presidente pode decidir. Mas eu posso ler o relatório aqui. O relatório, que na verdade é um auto de infração de IPI, de 28 milhões. Esse é um processo que eu vou, daqueles que saiu em pauta ano passado, começo do ano passado, por causa do valor, e retornou agora, né? Então, ele tem 28 milhões de imposto e 8 milhões de juros. Dá um total de crédito de 36.500. Mas como está contando só o imposto, não está contando os juros, né? Então aí entrou 28 milhões. Consoante a descrição dos fatos, teve um mandado de segurança e uma medida liminar concedida em 97, tendo destacado o IPI em 12% nas saídas de papel higiênico. A contribuinte apropriou-se concomitantemente na escrita fiscal de créditos nos mesmos valores, consoante os assinamentos no livro registro de apuração do IPI. O auto de infração foi lavrado com suspensão da exigibilidade, vale dizer, sem a imposição da multa de ofício de 75% do imposto, em virtude da medida liminar deferida no que respeita ao período de 97 a 2000. A empresa tomou ciência da exação e apresentou a impugnação. Aí eu vou pular a impugnação, a parte da impugnação aqui, né, e indo para a parte da decisão da DRJ, a DRJ São Paulo, ela não conheceu da impugnação em razão da concomitância do objeto entre o processo administrativo e judicial. E nos termos do despacho de folha 585, houve desistência pelo sujeito passivo da ação mandamental ajuizada. No despacho, em 20 de 3 de 2008, é sugerida a retificação da sobredita decisão da DRJ São Paulo. Aí a DRJ, ela primeiro deu a decisão dela, né, falando que tinha concomitância, o sujeito passivo desistiu da ação ajuizada, aí a própria DRJ pediu para retificar a decisão dela. Aí, em 25 de 6 de 2008, já foi exarada. A DRJ fez uma resolução em que o processo foi devolvido ao órgão de origem para ciência
pelo sujeito passivo da decisão da RJ que não ocorrera, da primeira decisão da RJ. O processo voltou para a unidade para ele tomar ciência. Cientificada da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, instruído com cópias dos comprovantes mensais de quitação das parcelas mensais consolidadas do refis. Ele aderiu ao refis nesse meio tempo. Aí, o sujeito passivo apresentou o requerimento de desistência do recurso a que se refere os seguintes períodos de apuração em fechados no auto de infração. Então, ele desistiu de parte no refis 1, ele desistiu de parte do recurso, de alguns períodos e algumas filiais. Com o requerimento, apresentou o recibo de pedido de parcelamento e a confirmação do requerimento de adesão. Em 2010, ele fez uma representação para fins de formação de processo apartado, tendo em vista a desistência parcial da controvérsia administrativa pelo sujeito passivo. Aí a apartação foi levada a efeito e foi aberto um novo processo e o crédito concernente aos períodos de 2000, né, de 3 de 2 de 2000 a 5 de 2000, foram apartados desse processo. Em 19 de 4 de 2013, o processo foi julgado no CARF, e acordo 3402-002-027, no qual foi decidido, por unanimidade de votos, o não conhecimento do recurso voluntário em virtude da desistência tácita, renúncia e discussão administrativa em razão da adesão ao programa de parcelamento. Tá? Aí, a DERAT de São Paulo opôs embargos de declaração, porque para que este conheça parcialmente do recurso voluntário e se pronuncie acerca da procedência do lançamento do ofício relativo aos períodos de 8,97 a 2 de 2000, tendo em conta a declaração dos débitos em DCTF e posterior inclusão dos débitos em refis. Então, a própria DERAT de São Paulo, ela opôs embargo de declaração da decisão do CARF, porque não tinha sido tudo, porque que ele tinha desistido, né? Aí os embargos, eles foram rejeitados, liminarmente, em despacho. Aí o sujeito passivo, ele também apresentou embargo de declaração, no qual ele sustenta que o CARF incorreu em erro de fato, ao não conhecer do recurso voluntário, uma vez que a adesão do refis ocorreu em 30 de 4 de 2000, sendo que o auto de infração é de 24 de 7 de 2000, ou seja, quando teve o auto de infração, ele já tinha aderido ao refis. Em petição apresentada em 19 de 2 de 2015, o sujeito passivo trouxe aos autos o memorial com a reafirmação de que os débitos do IPI do período de 97 a 2000 haviam sido declarados em DCTF, incluídos do refis 1, antes da lavratura do auto de infração, e com a informação de que o restante dos débitos foram incluídos no refis 4. Aí, os embargos de declaração do sujeito passivo foram rejeitados em caráter definitivo. Então, rejeitaram os embargos da DERAT e agora rejeitaram os embargos do sujeito passivo. Em 21 de 7 de 2016, ele interpôs recurso especial. Aí, o presidente da 4ª Câmara da 3ª Sessão, em despacho de exame de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial. Aí foi apresentado agravo pelo sujeito passivo, e que esse agravo foi admitido pelo CARF, conforme despacho de admissibilidade em 13 de 6 de 2017. Em 13 de 3 de 2018, a Câmara Superior, ela prolatou o acórdão, em que ela, por maioria de votos, ela falou: as decisões recorridas devem ser reformadas quanto ao conhecimento e os autos devem retornar à DRJ de origem para apreciação do mérito.
Aí, a contra-alegação do sujeito passivo de que a adesão ao refis ocorreu antes da lavratura do auto de infração e de que houve exigência de débitos e duplicidade. O sujeito passivo, então, ele apresentou petição à DRJ, no qual ele informa que houve adesão ao refis, que foi ratificada, e, em seguida, ele fez a migração de saldo devedor para o refis 4. As prestações mensais devidas teriam sido pagas pelos anos seguintes até a quitação definitiva. O período de 11 de 96 a 8 de 97, anterior à concessão de liminar, foi objeto do processo de outro processo administrativo, que teria sido cancelado em primeira instância de julgamento em razão do reconhecimento de duplicidade de cobrança, tratando de valores já incluídos no refis 1. Os valores exigidos no auto de fração corresponderiam exatamente aos montantes previamente no refis 1. Os valores referentes ao período de 2 de 2000 a 5 de 2000 também foram incluídos no refis 4. Outros autos de fração também teriam sido cancelados por duplicidade de cobrança, em razão da identidade de valores, em relação àqueles incluídos no refis 1. Aí ele cita outros processos. A declaração de débitos DCTF também implica a dispensa de lançamento de ofício em relação aos mesmos valores. Segundo retorno da DRJ, foi julgado pela DRJ Ribeirão Preto improcedente, né, por unanimidade de votos, porque eles entenderam que gozam seus créditos apropriados por força de medida liminar em ação mandamental e houve a desistência do sujeito passivo, devendo ser considerados para efeito de cobrança dos débitos do imposto os valores critados em programa especial de parcelamento. Tá. A empresa foi cientificada dessa segunda decisão da DRJ e ela apresentou recurso voluntário, em que ela alega nulidade do acordo recorrido, impossibilidade de se alterar os fundamentos de lançamento, cobrança e duplicidade promovida pelo auto de infração, efeito da adesão ao refis, constituição do crédito tributário e consequente dispensa do lançamento de ofício. Parte dos débitos lançados foram exigidos em outros autos de infração, já cancelados por conta da prévia adesão ao refis 1. Entrega da DCTF também dispensa o lançamento de ofício, pois constitui o crédito tributário, improcedência dos argumentos veiculados pelo acordo recorrido, suposta impossibilidade de aderir ao refis 1, efetiva migração do saldo do refis 1 para o refis 4 e sua integral quitação. Subsidiariamente, ele pede a conversão do julgamento em diligência a fim de que se confirme a quitação dos débitos no âmbito do refis 1 e refis 4. Posteriormente, ele apresenta uma petição requerendo a baixa de parte dos débitos fazendários exigidos no auto, tendo em vista a decisão da DRJ e a ausência de interposição de recurso de ofício. É o relatório. Aí você vê que o processo é bem confuso. É um valor alto e é bem confuso. Então, por isso, eu já adiantei, eu estou propondo, eu vou ler o voto, né, se o presidente vai concordar, né, mas já só adiantando, por isso que eu estou propondo o julgamento, a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade apure o que restou nesse processo. O que restou aqui para a gente julgar, tá? Sim, Mara, pode passar o voto. E aí Sim, Elcio, um minutinho. E aí o patrono, se achar necessário, ele poderá se manifestar, sabendo que há diligência para que se cumpra o que está sendo solicitado, né, em relação à apuração dos saldos remanescentes. E somente após que a turma poderia estar deliberando a respeito. Por favor, Elcio, algum pedido? Mara, só tirar uma dúvida, eu não sei se você falou,
Mas, sobre essa questão, eu vi aqui que ele foi intimado do IPI em fevereiro de 2000. Então, quando ele fez a adesão ao Refis lá em junho de 2000, ele já estava sob fiscalização, quer dizer, ele já não tinha espontaneidade. Não sei se você abordou essa questão. Não, não cheguei a abordar isso, não, eu vi isso também, mas porque justamente ficou tão confuso, tantas idas e vindas, e ele fala que já pagou tudo, mas ao mesmo tempo, assim, como é um período muito grande, tem assim, que eu percebi que pode ter alguns meses que ficaram de fora, entendeu? Que pode ter um saldo aí. E que é tanta assim, eu quero saber se o que resta para a gente julgar aqui, entendeu? Se a delegacia falar assim, ó, esse daqui isso consta do refis, porque igual ela fez, ela já tirou uma parte e já partiu em outro processo. Se ela separar, a gente chega com um processo aqui mais limpo, para a gente saber o que vai julgar, né? Aí a gente delimita a lide, porque tem coisa que ela já pagou, tem coisa que ela parcelou, tem essas discussões aí, se ele estava sob procedimento fiscal ou não, se tinha pedido a espontaneidade. Tem discussão aqui também que tem ação judicial, que a gente tem que ver se essa ação judicial estava valendo na época ou não, entendeu? Então, o que eu quero é isso, eu quero que limpa para chegar uma coisa aqui mais clara, para a gente saber o que restou. É porque, assim, se não fosse essa confusão toda, né? Lá de 2000, tá 21 anos, né? Não, de 97. É de 96. 97, né? Começou em 96. Não, os créditos são de 96 a 2000. Aí ele foi autuado em 2000, o procedimento. Mas os créditos são de 96 a 2000. Pois é. Mas você vê que... Só para finalizar o que eu queria falar, no caso, quando ele fez a opção pelo refis, ele já estava sob fiscalização, ele não tinha espontaneidade. Não é que esses valores que ele pagou por refis vão ser ignorados. Logicamente que eles vão ser considerados. Mas quem tem que fazer essa consolidação é a unidade de origem, né? É a delegacia. Também acho, Eu acho que aquele primeiro voto da terceira sessão foi o correto, não conhecer. A delegacia lá é que tinha que ver o que ele pagou e abater-se. Porque a multa, por exemplo, não teve multa, né? Para prevenir a decadência. Não teve multa. Provavelmente vai matar um com o outro, mas isso é a cargo da delegacia. Mas tudo bem, eu reconheço que realmente nesse caso aqui tem uma especificidade aí bem complexa, né? Essa sua proposta de clarear a situação, eu acho ela interessante. Vamos clarear, então. Aí, quando voltar, se eu considerar que eu devo manter minha posição, eu voto naquela época. Mas eu acompanharia você justamente, eu também, eu fui por esse caminho, que eu tive que quebrar muita cabeça aqui, porque o negócio é o seguinte, você viu que teve embargos que foram rejeitados, teve o embargo de contribuinte, embargos da unidade, recurso especial que foi rejeitado. Então, assim, quando a Câmara Superior fala que voltar para a DRJ, eu peguei assim, bom, então, aí a gente tem que começar a analisar o que a DRJ falou agora a segunda vez, né? Porque essa primeira decisão aí que você falou foi anterior, né? Aí eu falei assim, bom, então vamos ver o que a DRJ, que aí começou um novo julgamento. Aí eu peguei e comecei, falei assim, bom, aí vou começar daqui. Aí eu peguei e comecei e falei assim, bom, se já foi para a unidade, a DRJ não mandou para a unidade para apurar isso, né? E a Câmara Superior falou que, e foi por maioria na Câmara Superior. Você viu que não foi unanimidade, foi maioria. Deixa eu então aqui para o meu voto. Então aqui, o que eu falo aqui, qual foi o relatado, o período é de 97 a 2000. 8,97 a 5 de 2000. Após encaminhamentos diversos, a recorrente aderiu ao Programa Especial de Parcelamento. Os débitos relativos ao primeiro decêndio de 96 ao segundo decêndio de 2000, com a adesão do programa ratificado em junho do ano 2000, anterior à lavratura do auto de infração.
Posteriormente, a recorrente migrou a parcela do saldo remanescente para o Refis 4, incluindo os débitos relativos ao período de 2000, a partir do terceiro decente ao quarto decente de 5/2000, que não constava originalmente do Refis 1. Por essa razão, desistiu parcialmente da discussão administrativa, apenas neste tocante. Alega que, em relação ao período de 8,97 a 2/2000, os valores exigidos pelo auto de fração correspondem exatamente aos mesmos valores previamente excluídos no Refis 1, que, por isso, existe cobrança em duplicidade. E que, apesar da cobrança em duplicidade, o lançamento de ofício do crédito já constituído, a impugnação foi julgada improcedente pelo DRJ e o recurso voluntário não foi conhecido. Em julgamento de recurso especial, a terceira turma da Câmara Superior ordenou o retorno dos autos à delegacia de julgamento de origem, para que o mérito pudesse ser apreciado. Assim, em sessão de julgamento realizada em 25/3/2019, a DRJ apreciou as manifestações e provas produzidas e julgou-os improcedentes, mantendo a auto-infração em sua integralidade. Ocorre que, apesar do caráter de improcedência atribuído às razões da peticionária, a autoridade julgadora houve por bem reconhecer os montantes de débitos já quitados nos programas especiais de parcelamento. Em sua fundamentação, a autoridade julgadora expõe que possui acesso ao recibo de consolidação do Refis 1, reconhecendo expressamente a inclusão dos débitos autuados no referido programa de parcelamento. Contesta, contudo, a migração parcial desses débitos até então não quitados para o Refis 4. Segundo o voto condutor, não existiria registro de migração nos sistemas de processamento de dados da RFB. Aqui, só fazer uma parte aqui, que aqui eu vi aquele velho problema da DRJ ir lá nos sistemas e ela mesma consultar, entendeu? Então, ela aparece com uma informação no processo que não ela que trouxe ao processo. Continua expondo que, apesar de a parcela migrada para o Refis 4 ter sido mantida pela DRJ, é certo que, em relação aos débitos do Refis 1, houve o reconhecimento expresso da cobrança em duplicidade, promovida pelo auto de fração. Confira-se excerto do acordo que confirma o exposto. Aí, de fato, os créditos glosados no IPI, encartados, coincidem com os débitos do imposto incluídos no demonstrativo de débitos consolidados Refis para cada estabelecimento. Conclui que, diante dessa decisão, é imperioso que os valores autuados, que já foram comprovadamente quitados pelo Refis 1, sejam prontamente baixados e extintos definitivamente, nos termos exatos que restou consignado no dispositivo do acordo, vez que não houve interposição de recurso de ofício. Aí, no confronto entre os débitos exigidos, recibo de consolidação, tem que os débitos referentes ao período de apuração, 97 a 98 e 97 a 98, dois CNPJs, é possível obter exatamente os valores autuados que foram incluídos no Refis 1 e quitados nesse programa, não tendo migrado para o Refis 4, confira-se. Aí eu reproduzo aí a tabela, né, que ele traz no acordo. Sendo assim, considero que o processo ainda não está pronto para o julgamento. Existem dúvidas, deixa eu mudar aqui, a respeito de como o montante está em discussão no presente processo. Faz necessário, portanto, envio do processo para a delegacia de origem para que seja apurado o saldo remanescente no presente processo após a liquidação das parcelas incluídas e quitadas pelo Refis 1 e Refis 4, e que a autoridade fiscal produza relatório circunstanciado e planilhado com a apuração dos valores quitados e saldo remanescente, que perdura para discussão do presente processo, após seja concedido prazo para manifestação da recorrente e, ao final, seja devolvido o processo para prosseguimento do julgamento. É isso que eu voto, pela conversão do julgamento em diligência. Obrigado, conselheira Mara. Então, antes de passar à votação, então, ficou claro, doutor José Luiz, que haverá um pedido de o voto, a proposta é que seja feita a diligência para que venha a prestação dessas informações pela unidade de origem,
no retorno haverá a possibilidade de estar se manifestando em relação aos argumentos suscitados em recurso voluntário e também complementando aquilo que foi relatado em diligência pela unidade de origem. De qualquer forma, caso o senhor queira se manifestar, estou lhe franqueando a palavra, mas lembrando que não haverá, a proposta é de resolução e, pelo que eu já percebi da turma, a tendência está se confirmando. Se o senhor quiser se manifestar. Sim, senhor presidente, eu pretendia fazer a sustentação, eu trouxe alguns slides, se eu puder compartilhar rapidamente. Doutor, como eu falei, mesmo que o senhor faça a sustentação oral, ela seria no sentido de a turma estar formando a convicção para votar. Eu acho que o senhor pode contribuir bem se houver alguns elementos, algumas se quiser acrescentar alguma coisa na diligência, né? Para a diligência. Mas eu entendo que a sustentação oral, no sentido de estar demonstrando os argumentos da empresa para que haja a votação, eu considero desnecessário, mas não posso lhe tolher totalmente a oportunidade. Entendi, senhor presidente. Bom, eu tenho alguns documentos que constam dos autos, talvez, não sei, talvez isso possa ajudar na formação do convencimento. Se os senhores permitirem, eu vou compartilhar rapidamente. Eu também pretendo ser breve. Os senhores conseguem ver? Os senhores conseguem ver? Não. Bom, deixa eu tentar de novo aqui. Só um minutinho. E agora? Não. Também não. Doutor, só um esclarecimento. O senhor, no recurso voluntário, você pede a conversão do julgamento em diligência. Então, você está de acordo com essa conversão do julgamento em diligência? É um pedido subsidiário, senhora relatora, mas é que a recorrente entende que, na verdade, o que acontece? A partir do momento que houve adesão ao Refis 1, o auto de infração lavrado em julho de 2000 não tinha mais razão de ser. Era isso exatamente que eu queria mostrar, inclusive... A duplicidade, né? A cobrança em duplicidade. Inclusive, no recurso voluntário, a recorrente apresentou um saldo, recibo de consolidação do Refis 4, eu tenho até o número das folhas aqui, a 1807 do e-processo, em que lá consta a quitação integral do Refis 4. Então, vejam, houve adesão ao Refis 1, posteriormente foi lavrado o auto de infração, e já nesse momento o auto de infração não havia razão de ser, porque o auto de infração foi lavrado com o objetivo de prevenir a decadência do crédito tributário que era discutido no MS. A partir do momento que houve adesão ao Refis antes da lavratura do auto de infração, perdeu razão de ser. Não havia mais finalidade na edição daquele ato administrativo, até porque a adesão ao Refis 1, ela implicava, pela lei, confissão dos débitos, e eventual inadimplência levaria à imediata execução fiscal do débito. Ou seja, imaginemos que haja algum débito remanescente a ser pago, isso seria questão de execução fiscal. Mas a recorrente demonstrou no recurso voluntário que ela fez o pagamento do Refis 1 regularmente, e isso agora eu não me recordo se isso está no recurso voluntário, mas isso está nos autos, e ela comprovou depois a migração para o Refis 4, e também comprovou a liquidação do Refis 4, isso está no recibo das folhas 1807. A decisão da DRJ, ela tem um erro, porque o julgador diz que não foi identificada a migração para o Refis 4, mas se os senhores se atentarem, ele colacionou uma tela do PAEX, que é diferente do Refis 4.
Então, a DRJ errou nesse caso. Ela, não sei se confundiu os parcelamentos, o que aconteceu, mas a tela é do PAEX. Por isso, ela conclui, olha, não houve migração para o Refis 4. Mas houve, tanto houve, que a recorrente, de forma a contrapor essas novas alegações que foram levantadas no acórdão da DRJ, apresentou os comprovantes de migração e de quitação desse refis. Se os senhores acessarem... Bom, aliás, eu até esqueci de comentar, mas nós circulamos um memorial de julgamento, se os senhores conseguirem acessar, ele tem, inclusive, links que levam a essas fotos, aos prints desses documentos que estão nos autos. Então... mas aí, doutor, só de te interromper, eu acho que é mais um motivo para ter diligência, você sabe por quê? Porque vocês estão afirmando que houve essa quitação e adesão ao Refis 4. A DRJ fala que não encontrou. Então, se existe essa dúvida, eu acho que aí é mais um motivo, né, que eu já até falei no meu voto, que deve ser feita essa diligência para confirmar. Então, tem ou não tem essa adesão e essa quitação do Refis 4? Tem, a senhora conselheira, tem, e está na folha 1807. Pois mas só que a gente aqui não tem acesso a esses sistemas para poder confirmar. Quem pode confirmar isso é só a unidade. Não, assim, veja, eu não quero entrar, eu não quero discutir, eu só estou dizendo o seguinte, a DRJ errou ao colar a foto do PAEX, não é de PAEX que se trata, é de Refis 4. E a recorrente trouxe um documento emitido, inclusive, do site da Receita Federal, que comprova a liquidação do Refis 4. É um documento, se os senhores olharem a folha 1807, eu insisto, lá a recorrente imprimiu o extrato da dívida direto do site da Receita, e lá consta que a situação do Refis 4 é liquidada. Ou seja, é por isso que a recorrente entende que não seria necessário fazer a diligência, porque ela apresentou monte de documentos, monte de evidências, inclusive esse recibo, que mostra que o Refis 4 foi quitado. Agora, independentemente disso, a DRJ inovou, porque ela trouxe argumentos que não constavam do auto de infração original. O auto de infração foi lavrado para prevenir decadência. Aí vem a DRJ e diz, olha, você não comprovou a migração e não comprovou a quitação. Mas isso é irrelevante, porque o auto de infração foi lavrado depois do Refis 1, da adesão ao Refis 1. Se eu já tinha aderido ao Refis 1, o débito já estava constituído, eu não tinha por que lavrar um auto de infração. Esse é o ponto da recorrente. Aí a DRJ proferiu a decisão e disse, olha, mas você não comprovou que migrou para o Refis 4 posteriormente e não comprovou a quitação desse Refis 4. E aí a recorrente, para contrapor esses novos argumentos que surgiram na DRJ, apresentou o recibo dizendo, não, eu quitei sim o Refis 4. Agora, eu repito, isso tudo seria irrelevante, porque a partir do momento que eu aderi ao parcelamento lá atrás, antes do auto de infração, não tem razão para ser lavrado o auto de infração posteriormente, em julho de 2000. A adesão ocorreu, o termo de opção ocorreu em abril de 2000. É uma pena, eu gostaria de mostrar a linha do tempo para os senhores, mas a adesão ocorreu em 25 de abril de 2000 e o auto de infração foi lavrado com notificação recorrente em 24 de julho de 2000. Desculpe interromper, mas é porque a empresa já estava sob fiscalização. Então, quer dizer, mesmo que tenha comprovado a adesão ao Refis, já não existia espontaneidade do contribuinte. O lançamento tinha que ser feito para prevenir a decadência. A partir do momento que você comprova que foi quitado, a delegacia lá é que vai anular o auto de infração. Não vai ser aqui. Porque aqui, se a gente for enfrentar o mérito, pelo menos do meu ponto de vista, seria, a não ser que tenha uma decisão da Câmara Superior determinando que a gente enfrente o mérito. Mas aqui, para mim, também seria de não conhecer, por concomitância. E quem vai ter que fazer esse batimento lá de extinção do crédito tributário é a delegacia. Não somos nós. Desculpa interromper. Não, imagina. É até importante para esclarecer. Como a relatora esclareceu muito bem no relatório, esse caso ele teve duas grandes fases. Digamos assim, a primeira grande fase terminou em 2018 com a decisão da Câmara Superior, porque até então, DRJ e CARF insistiam em não conhecer a defesa da recorrente sob alegação de concomitância. E o ponto da recorrente sempre foi, mas este auto de infração foi lavrado depois da minha adesão ao Refis.
aqui eu tenho uma cobrança em duplicidade. É lógico que eu tenho interesse de agir, e a Câmara Superior reconheceu isso, tanto que determinou o retorno dos autos à DRJ para a DRJ analisar o mérito. E aí a DRJ, ao analisar o mérito, trouxe esses novos argumentos de, você não comprovou a migração para o Refis 4, você não comprovou a quitação, mas isso tudo é irrelevante, porque na prática houve adesão lá atrás ao Refis 1, houve a confissão desses débitos, esses débitos depois foram migrados para o Refis 4 e lá quitados, e a recorrente fez prova disso nos autos. Não há razão, ainda que houvesse algum débito em aberto, esses débitos já estariam constituídos e deveriam ser objeto de execução fiscal, não objeto deste auto de infração. Na prática, manter este auto de infração não faz sentido nenhum. Só esclarecer uma coisa, por favor. A questão é o seguinte, quando a gente vota não conhecer, não quer dizer que os argumentos do contribuinte vão ser ignorados na repartição de origem. Lá, ela vai ver o que você pagou tanto, o auto de infração foi tanto, um anula o outro, ela vai extinguir o auto de infração. Mas, como eu já disse, isso tem que ser feito na repartição de origem. Porque quando, mesmo que você tenha aderido, você não, a empresa, tenha aderido ao refis antes do auto de infração, foi após a perda da espontaneidade. Tudo bem, você poderia aderir, mas isso não inviabiliza o lançamento de ofício. Mas isso não quer dizer que esse lançamento de ofício tem que permanecer independente de qualquer coisa. Não, a delegacia vai fazer o batimento. O que foi lançado, o que foi pago. Provavelmente vai ser extinto, mas isso tem que ser feito na delegacia. Não vejo como fazer isso aqui. Mas como é bem complexo nessas idas e vindas, eu acredito que a proposta da relatora é a melhor nesse caso, para esclarecer isso. Vamos ver o que a delegacia vai falar em termos de pagamento, se o que ele já pagou corresponde ao que está lançado. Se tiver essa informação no resultado da diligência, a gente pode até dar provimento. Mas a primeira decisão da terceira sessão, para mim, estava correta. Era não conhecer e a delegacia lá fazer o batimento do que foi pago e do que foi lançado. Mas não foi feito assim, tomou outros caminhos, então vamos sanear o processo. Obrigado. Só fazer mais dois comentários, além do fato de a própria DRJ ter reconhecido essa duplicidade, mais dois comentários. Sob a perspectiva da teoria dos atos administrativos, dos requisitos do ato administrativo, esse auto de infração, quando lavrado, ele tinha a finalidade de prevenir decadência, é um dos requisitos do ato, e o motivo dele se amparava no artigo 63 ou 61 da 9430, que permite a lavratura para prevenir decadência. Só que no momento da edição do auto de infração, tanto o motivo quanto a finalidade já não existiam, porque já havia ocorrido a adesão ao Refis 1. E um outro ponto, e aqui eu já finalizo, esses débitos também já haviam sido declarados em DCTF. Isso foi reconhecido pela própria autoridade fiscal. Se os senhores acessarem a folha 325 dos autos, se eu não me engano, há um termo de intimação da autoridade fiscal reconhecendo que esses débitos já haviam sido declarados em DCTF. E há duas decisões tomadas pelo STJ em caráter repetitivo, no sentido de que, uma vez que você declara o débito e confessa, por exemplo, em DCTF ou em parcelamento, não há mais necessidade de lançamento de ofício. Súmula 436 do STJ, esse é um entendimento firmado também em caráter repetitivo, cuja reprodução é obrigatória também nos termos do regimento interno. Acho que eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer, eu agradeço a atenção, e eu também fico à disposição para outros esclarecimentos de fato. Obrigado. E agradeço, doutor José Luiz. Acho que podemos, então, passar à votação. A proposta da conselheira Mara, conforme lido no final do seu voto, pela conversão do julgamento em diligência. Conselheiro Elcio já se manifestou, só confirme o seu voto. Eu confirmo meu voto, e só mais um esclarecimento, a questão da DCTF. A DCTF, nesse período aí do lançamento de 2000, existiu uma medida provisória, não sei de qual número, que ela previa que o lançamento poderia ser feito mesmo estando declarado em DCTF. Essa medida provisória, ela vigorou, se não me engano, também até 2002. Quer dizer, no período desse aqui, o fato de estar declarado em DCTF não impediu o lançamento. E eu reafirmo, assim, as questões que eu já fiz,
que teria sido correto não conhecer, a delegacia que tinha que fazer o batimento dos valores, mas como houve um desvio aí, um percurso longo, eu acho que a melhor medida a tomar agora é essa proposta pelo relator. Acompanho. Conselheiro Leonardo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Pedro. Presidente, demais conselheiros, acompanham. A gente já baixou em diligência casos parecidos, no mesmo sentido. Arnaldo. Eu acompanho também. Laércio. Acompanho. Márcio. Com a relatora. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência. Então, esse é o item 35 da pauta, processo da Melhoramento CMPC Limitada. Agradeço sua participação, doutor José Luiz. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Bom, fizemos a única sustentação oral prevista para a sessão. Então, nós passaremos aos itens na sequência, que na verdade são, eu acho que começa com os processos paradigmas. Então, vamos ao item 1 da pauta. Depois desse processo, a gente pode fazer um intervalo. O item 1 da pauta é Prensas Schuller. É o processo, o paradigma é o 29, final 29/2005/61. E os processos do lote, item 2 a 11. Eles estão na pasta. Vou ler. Ele não é. O relatório e voto já é resumido. Então eu vou ler. Trato presente processo de pedido de ressarcimento saldo credor de IPI decorrente das importações de matéria-prima admitida no regime aduaneiro de drawback suspensão, no qual os tributos devidos na operação permanecem suspensos até o cumprimento do compromisso assumido pelo contribuinte em relação à utilização dos insumos importados na fabricação de produtos a serem exportados. Conforme atestam as notas fiscais de entrada das mercadorias no estabelecimento industrial, não houve a tributação, destaque do imposto no documento, pelo IPI. Sendo assim, inexiste parcela a ser descontada na apuração do IPI devido ao final do período, conforme preceitua o princípio da não cumulatividade do IPI previsto na Constituição. A unidade de origem, a unidade da Receita prolatou o despacho decisório não reconhecendo o direito ao crédito e indeferiu o pedido de ressarcimento porquanto as operações de aquisição são desoneradas do IPI. Na manifestação de inconformidade, o interessado, após discorrer que a natureza do drawback suspensão é a mesma da isenção, defende, conforme doutrina e julgados que cita, o direito ao crédito na compra de insumos não onerados pelo IPI, bem como com base na Lei 8383/91 e na jurisprudência narrada, seu direito a corrigir monetariamente pela Selic tais créditos. DRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI. A decisão teve por fundamento para manter o indeferimento. 1. A aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade do IPI implica que na operação do IPI devido há de ser descontado o valor pago na aquisição do insumo submetido à industrialização. 2. A suspensão do imposto está dentro do campo de não tributação pelo IPI e não se confunde com as hipóteses de crédito concedidos a insumos isentos e não tributados à alíquota zero. 3. O julgador administrativo não pode afastar texto de lei a despeito de questionamento acerca da sua constitucionalidade. 4. Transcreve a jurisprudência de tribunais superiores
que rechaça a admissão do creditamento do IPI nas hipóteses de produtos favorecidos pela alíquota zero, pela não tributação e pela isenção, pois implicaria ofensa ao artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. 5. Não há previsão legal para correção ou acréscimos de juros na concessão do ressarcimento do crédito IPI, pois configura a hipótese de um pagamento anterior que se reconhece indevido. No recurso voluntário, a contribuinte revisa seus argumentos suscitados em manifestação de inconformidade, mantendo o mesmo texto utilizado na defesa inaugural do contencioso. Ou seja, afirma que o regime de drawback, em todas as suas facetas, implica a possibilidade do aproveitamento do crédito das mercadorias adquiridas no regime e pede a correção monetária do crédito extemporâneo. Vou para o voto. As matérias submetidas a este julgamento foram devidamente enfrentadas na decisão ACO e, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não traz argumentos que possam alterar o entendimento e posicionamento deste relator, que corrobora os fundamentos elencados no relatório acima, itens 1 a 5, que são os fundamentos da DRJ para a decisão, para negar o direito creditório em relação às aquisições não tributadas pelo IPI, porquanto suspensas, bem como assentar que inexiste crédito concedido, seguido de oposição ilegítima do fisco para que se pudesse corrigir eventual indébito. Assim, de maneira sucinta, passo a enfrentar as matérias aduzidas apenas como razões adicionais para negar provimento ao pedido. Direito ao crédito IPI sobre aquisição suspensas no regime de drawback e suspensão. A legislação do IPI autoriza o contribuinte a acreditar-se em sua escrita do imposto devido na aquisição de mercadorias a ser utilizada na industrialização de produto cuja saída, salvo as exceções legais, é tributada. Por conseguinte, a aquisição não onerada, não tributada pelo IPI, não pode conceder o direito ao abatimento do crédito na saída. A aquisição no regime de drawback é operação não tributada pelo IPI, pois que permanece suspensa e implica a impossibilidade de aproveitar-se de crédito do imposto, vez que nenhuma parcela deste fora destacado ou cobrado na aquisição. Nesse sentido, o Pleno do STF editou a súmula vinculante 58, que vincula os jogadores do CARF a teor do artigo 62 do RICARF, que prescreve: inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos a alíquota zero ou não tributários, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Legalidade da manutenção de crédito IPI decorrente de insumos tributados. O STJ, em sede de recurso repetitivo, RESP 1035847, classificou a matéria reconhecendo o direito à correção monetária de crédito IPI nos casos em que o direito ao creditamento não foi exercido no momento oportuno em razão da oposição do ato administrativo ou normativo reiterado. O precedente não se aplica ao caso dos autos, pois inexiste a concessão do direito ao crédito após uma decisão denegatória da administração fazendária, de modo que não se pode falar sequer em oposição ao direito, já que permanece não reconhecido. Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Este é o voto. Conselheiro Elcio. Com relator. Leonardo. Com relator. Mara. Eu posso só um esclarecimento aqui que não é um esclarecimento geral. Precisa de colocar esse negócio aqui que você colocou dos paradigmas, que eu acho que antes de entrar no recurso tal, na condição de paradigma, isso não é especialista que coloca, não? A gente tem que colocar isso, porque eu nunca coloquei, não. Mara, eu coloco há muito tempo e não fui alertado pelo CEPOG na conferência para retirar. Eu nunca coloquei, não ouvi falar. Eu nunca coloquei, não ouvi falar. Mas eu quero saber se é para colocar ou não é. O que é para fazer? Não precisa colocar, não, Mara. Não precisa, não, né? Não precisa. Melhor, economia. Será que eu estou fazendo errado esse tempo todo? Mas eu estou com o relator. Ok. Pedro. Acompanho. Arnaldo.
Sobre esse questionamento que a Mara fez, me parece até que seja um pouco estranho colocar, Paulo, tu me permite até fazer essa observação, porque ele acaba indo para o voto dos paradigmas, quer dizer, dos outros, né, que usam esse como paradigma. Né? E aí tu acaba colocando nos outros essa informação, que me parece um pouco, mas se não alertaram, tá valendo, né? Eu acompanho, tá? Tá. Acho que eu devo tirar, sim. Laércio? Eu acompanho, presidente. Até eu acho que tem uns 3 meses atrás, eles rodaram nos nossos e-mails como que deve ser nesse caso de paradigma aí. Mas eu não discordo do senhor, não. Mas era para retirar esse e-mail? Eu deixaria. Bom, eu vejo lá. Ok. Márcio? Acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, a decisão do item 1 da pauta, processo final 2005-61, Prensas Schuller, elas serão reproduzidas nos itens 2 a 11, que são os processos do lote paradigma. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, já estamos a quase uma hora e meia. Por favor, apoio, interrompe a gravação.